Eu te pergunto, como que a música consegue ser tão poderosa a ponto de chegar no nível de uma terapia para organizar não só a mente, mas também a emoção da criança? Não, da criança não, do ser humano de modo geral. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar o poder da música com relação à respiração. Se a gente está falando de respiração, a gente também está falando de sistema nervoso, coordenação motora, comunicação, sem contar também a parte das emoções. Já ouviu aquela frase, quem canta seus males espantas? Então, eu sou Marcos Vinícius, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos pro vídeo. Bom, para quem não sabe, minha primeira formação é licenciatura em música, então eu comecei a ser professor e de ser professor eu comecei a estudar o ser humano, comecei a gostar daquilo e disso eu fui para neurociência e enfim, comecei a focar mais no ser humano e estudei, estava sempre inserido na antroposofia, que significa estudo do ser humano. As escolas Waldorf, elas têm isso. Rudolf Steiner foi um cara que fundou essa visão, essa ciência, enfim. E aí usa dos temperamentos, usa de vários tipos de observação para você educar. É muito mais assertiva, é muito mais humanizada. Você vê o ser humano como um todo ali e tenta entender ele o máximo possível. Bom, mas vamos lá. Aonde a música entra como terapia? Nessa escola, inclusive, era obrigatório ter música. Eles contavam com música sempre. Então vamos lá. Primeiro ponto. Até onde a música lá deixa de ser só arte e vira também neurociência? Bom, a pessoa quando ela está tocando um instrumento, criança, enfim, ela começa a usar os dois lados do cérebro. O lado esquerdo ela vai lidar ali com ritmo, com organização, sequência, e o lado direito, a melodia, a parte das emoções, enfim, a parte bela da música ali. Então, opa, interessante. Algumas atividades como xadrez, enfim, você vai usar um tipo de lado do cérebro, vamos dizer assim. A música, ela ativa os dois simultaneamente. Tem um vídeo na internet que fala sobre os cientistas mapeando o cérebro no momento em que o músico está tocando ou até ouvindo uma música. É, começa, parece, imagine um céu de ano novo, cheio de explosão. É como se fosse assim os neurônios. Sem contar que a gente também está falando aí de neuroplasticidade. O que seria essa neuroplasticidade? É quando os neurônios ele começam a fazer várias ligações porque você está aprendendo algo novo. Isso acontece sempre que você está aprendendo algo novo. É como se os neurônios tivessem ali uma elasticidade, vamos dizer assim, para aprender algo novo. Então, bom, esse é o primeiro ponto. Já começa por aí. A música ela ativa os dois lados e ela organiza o pensamento. É como se a música ela já começa a partir do momento que você ouve ou toca, você já começa a fazer uma faxina ali no seu cérebro. Um outro ponto seria a exigência da respiração. A gente precisa disso e seja tocando um instrumento. Tudo bem que se eu falar que eu vou tocar um instrumento de sopro, aí você vai falar, poxa, tem a ver. Se eu estiver cantando, vai ter a ver também, porque se você perder a respiração, você não consegue falar. Mas não só isso também. Pode ser um instrumento de percussão, por exemplo. Se a gente estiver falando de uma bateria, você não vai estar usando ali a voz ou o sopro para você tocar a bateria, você vai estar usando os pés e as mãos. Onde entra a respiração nisso? Bom, eu e os meus amigos músicos a gente conversava sobre, né? É interessante, quando você tá nervoso, isso descompensa, a sua respiração fica descompensada. E você só consegue tocar bem, e você só consegue se concentrar e não errar, enfim, abaixar a sua adrenalina na medida que você acerta a sua respiração. Não é à toa que todo mundo tá ansioso e tal, você fala, calma, respira. E de fato, o passo número um é contar com a respiração. Só que a respiração também, ela alivia o sistema nervoso. Então, por exemplo, então se a criança está tocando uma flauta, ela vai trabalhar a respiração. Eu tive um aluno que ele era travado, ele segurava a flauta assim, ele ficava duro, duro. Não de nervoso, mas de estar tenso. Não tenso de errar, tenso de. Enfim, mas parte emocional aí, vamos dizer assim. Mas ele não tinha muito bem a respiração dele regulada. Então ele ficava muito tenso. Foi muito interessante ver ele progredindo. O instrumento ajudou ele através da respiração, porque a flauta exigia respiração, controle de respiração. E ele, para conseguir dar conta, e a força de vontade dele era sensacional. Era uma coisa também que eu vi. Eu falei, cara, enfim, você se emociona.
E isso fez com que ele conseguisse avançar e melhorou a respiração dele. Ele foi obrigado a melhorar a respiração, sabe? O instrumento obrigou ele ali, vamos dizer assim, não naquela coisa forçada, né? Mas naquela coisa natural. E isso fez com que ele ficasse um pouco menos tenso, porque antes ele tocava tudo duro, assim. Isso é sensacional. Então, olha como é que a respiração ela está totalmente ligada ao sistema nervoso. Então, isso organiza de dentro para fora. A criança um pouco mais agitada, insegura, ansiosa. Tá aí. Não só criança, adulto também. Tá? Pelo amor de Deus, gente, música é que nem academia. Sabe? Você precisa trabalhar os músculos. Isso é comprovado hoje. O que vai te garantir longevidade é você trabalhar o músculo, é você fazer exercícios. Sem isso, você vai diminuindo os seus dias de vida. A música, na minha opinião, não é porque eu sou músico, até porque eu poderia estar aqui vendendo aula de música. Eu nem tô mais dando aula de música, eu tô só voltado mais para essa parte comportamental, que é onde eu fiquei 10 anos estudando e aplicando, e enfim. E venho com a neurociência para essa área. Mas música para mim é que nem a academia. Só que simplesmente voltado para coordenação motora, que eu ainda vou falar já já, respiração, sistema nervoso, emoções. Bom, outro ponto, como já comecei já até falando, adiantando, é essa coordenação motora que exige, os instrumentos vão exigir ali a coordenação motora, e também um tipo de disciplina, porque você precisa ouvir. Você precisa se ouvir, você precisa ouvir o outro, você precisa esperar, você precisa ter paciência para fazer e repetir aquilo que você repetiu. Porque o segredo da música, de antemão, se você é adulto, enfim, você tem uma pergunta na cabeça: será que eu consigo? Tal instrumento, será que dá? Todo mundo pergunta isso, né? Será que meu filho vai conseguir? Eu te afirmo logo, com mais certeza que seu filho vai conseguir, tá? Mas, sim, só precisa dar paciência. A música, ela exige disciplina, sabe? E é uma coisa natural. Não tem como. Ah, não tem disciplina, você não vai conseguir tocar o instrumento. É o que eu falo. Você tem paciência? Você, de fato, eu perguntava. Porque a pessoa vinha, ai, será que eu vou conseguir? Eu falei, cara, a questão não é se você vai conseguir. A questão é o seguinte, você está afim, até quanto você está afim de fazer aquilo, porque a sua paciência vai ser exigida, assim como exige de todo mundo. É claro, tem gente que tem mais o feeling pro negócio. Ok, tem um jeito ali, de fato, show. Mas de qualquer forma, essa pessoa, ela vai ter que ter paciência. Porque a música é um universo, então é um leque aberto e tem milhares de coisas para você crescer e evoluir, enfim. E para você poder evoluir, você tem que ter paciência de respeitar o processo. Então a música, ela já fornece isso. Imagine. Então, a criança ela aprende a coordenação motora, ela aprende a se ouvir, a ouvir o outro. Isso é concentração. Ou seja, uma criança que tem TDAH, eu não sei por que ela tá fazendo terapia, tá fazendo um monte de coisa, mas também não tá fazendo música. Para mim não faz nem sentido. Já falei aqui, organiza o sistema nervoso. Organiza a criança por dentro, de dentro para fora. É exatamente o que eu estou falando. A concentração, a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades do TDAH é o quê? A concentração e o foco. E a música, ela exige isso natural. Eu, esse ano não. Até o ano passado, eu acho que eu fiquei uns 3 anos com essa aluna. TDAH. Veio do zero. Hoje ela canta, toca teclado, então ela canta e toca em inglês. Em inglês. É uma música que eu vi mesmo. Nem eu tô dando conta dessa. De traduzir, enfim, mas ela gostava muito. Então, olha, uma pessoa que tem diagnóstico de TDAH, tá? 14 anos ali, comecei a dar aula para 12 até os 15 anos dela. Então, ela toca o teclado, ela lê a cifra e lê a letra em inglês e canta também. E eu finalizo falando da parte emocional. A gente fala, né? Eu falei no início do vídeo. Quem canta seus males espanta. A música, o teatro também, enfim, são coisas que você faz que é um dos meios que tem. Inclusive, eu já vou adiantar, se você tem depressão, uma inclinação à depressão, ansiedade, se você tem algo da parte emocional não resolvida, ou que precisa resolver, use desses meios, dessas ferramentas, tá?
música, teatro ou um trabalho manual, porque é como se você estivesse descarregando. A música é interessante porque ela entra sem pedir licença. Você tá ouvindo uma música, mesmo que você não goste da música, você vai ficar ouvindo. Você não tem a não ser que você seja surdo. Fora isso, não tem como. Então, o cantar no dia a dia. E eu tô falando aqui, ó, teu filho não precisa ser um profissional. Uma simples aula. Cantar em casa. Ah, eu não posso pagar uma aula. Beleza, canta em casa. Tenha música em casa rolando. É porque às vezes a televisão tá rolando lá e aí ele tá preocupado com a imagem. Às vezes ele não tá cantando. Eu sei que às vezes canta. Ou então quando tá desligado ele tá cantando. Mas a ideia é provocar que ele cante ou que você cante ali com ele no dia a dia. Tá? O mínimo de música possível, que isso faz parte. Eu usava música o tempo todo. Se eu tinha que dar uma ordem para os meus alunos, na maioria das vezes eu começava a dar ordem cantando. Eu tinha umas músicas para cada tipo de situação que a gente ia fazer. Eu cantava e todo mundo. Eu tinha uma música para arrumar a sala. Eu começava a cantar, botava o meu estalo. A marcação dela era. Eu sempre começava com esse estalo. Chega uma hora que eu só começava a estalar e todo mundo já começava a arrumar a sala. Claro, eu arrumava junto com eles também. De início eu começava a cantar e eu ia pegando e tal. Depois eu nem precisava, eles mesmos já iam arrumando. Então, o emocional, a música, ela vai lá dentro. Ela te dá um senso de pertencimento. Você expressa algo que você não conseguia expressar. Por isso que às vezes você tá ouvindo uma música, às vezes você chora e tal. Então, isso vem à tona. Já teve músicas que eu cantei, tava cantando, e dois alunos meus choraram. E era uma música falando sobre o clima, era do outono para o inverno. Inclusive nessa parte que a gente está hoje, que eu estou gravando o vídeo agora, final 30 de maio. Eu cantava vento, vento frio, diz que o inverno vem, todas as plantas, todos os bichos devem dormir e tal. Você vê que não tem nada demais, mas é sobre o as estações do ano. Meu Deus, tem hora que some aqui a palavra Jesus. Era isso que eu queria falar, as estações. Eu tava falando sobre as estações. E dois deles choraram, mas interessante, muito bacana. Eu perguntei, o que te lembrou? E aí ele lembrou algo que aconteceu recentemente, acho que ele perdeu o avô, o tio. Olha como é que é. A música foi lá e buscou aquilo e trouxe à tona. Mas não no sentido de querer chatear, mas no sentido de coloquei pra fora, compartilhei, e aí, né, ou seja, eles trouxeram, né, compartilharam, colocaram pra fora. E aí eu falei, poxa, eu também perdi minha avó e tal, e aí a gente compartilha aquele momento. Mas também tinha momentos que a gente se acabava de rir juntos também, tem facilidade pra isso. Entendeu? Se deixasse, eu zoava a aula do início ao fim, porque eu gosto muito disso, então era leve também. Veja, esse é o poder da música, sabe? Ela organiza, ela mexe com tudo, ela mexe com as emoções. Então use da música a seu favor. É pra ontem, gente. A música, querendo ou não, me desculpa, é mais importante do que o curso de inglês. Eu não tô falando que você tem que tirar do curso de inglês ou desfocar do curso de inglês. Pelo amor de Deus, não tô falando disso. Mas é tão importante quanto outras coisas, sabe? Faça qualquer coisa que estiver ao seu alcance para incluir música na vida do seu filho e também na sua vida, principalmente também na vida do adulto, nessa correria que a gente está hoje, sabe? Eu tô falando de saúde, tá? Então é isso. Na minha opinião, a gente fala de música, não tem como falar de música e automaticamente não está falando de saúde. Bom, vídeo um pouco longo, mas é minha área, então eu não podia deixar de dar as contribuições. Eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que eu tenha perturbado no bom sentido, eu espero que eu tenha te instigado e te provocado nesse sentido, tanto para você quanto para o seu filho. Sem contar se tiver o diagnóstico de TDAH, aí mesmo que, enfim. Eu te espero no próximo vídeo. Até a próxima.